socioambiental, com o apoio do movimento do Laudato Si, CNLB, CIES e CEPAT, estamos trazendo o sexto retiro temático com o nome O Tempo da Criação. Este ano com o tema Paz com a Criação, e o símbolo é o Jardim da Paz, inspirado em Isaías 32, versículo 14 a 18. Hoje vamos falar sobre consideração. Seria como se fosse um grande zoom de uma máquina de fotografia, que se abre ao máximo, depois se fecha, retornando ao mínimo. No percurso desse retiro, com certeza já encontramos ou vamos encontrar momentos em nossas orações que são assim mais densos, com uma grande afetividade, quero dizer, com uma grande intimidade. Estes momentos são chamados de consideração, este modo de orar. A consideração não é um método, ela não tem passos, nem tem assim uma graça específica a ser pedida. Ela não tem preâmbulos, e ela é um simplesmente estar. É um estar ali por inteiro, por assim uma profunda gratuidade diante da criação, diante da grandeza de Deus, diante da grandeza do ser humano, diante da grandeza de si mesmo, diante da grandeza do sentido da nossa vida. É um estar. É esse estar é que vai nos levar a um encantamento, a um assombro, a uma admiração diante desse grande cenário, nesse grande horizonte. Por isso que a consideração torna a nossa oração muito mais afetiva, porque nos faz estar ali, naquele momento por inteiro, com todo o nosso corpo, com todos os nossos sentidos, a nossa imaginação, que é a porta de entrada, os nossos sentidos, a nossa interioridade, com a nossa sensibilidade, todo o nosso ser deve ser mobilizado para esse momento. E enquanto em outros modos de orar, vamos perceber que há uma ênfase sobre algumas dimensões do ser humano, mas na consideração, não. Ela abarca toda a nossa pessoa. Toda a pessoa se coloca diante do horizonte, extasiada, encantada, admirada. E por isso é que ela brota naturalmente esse louvor, a reverência, essa dimensão contemplativa, e esse horizonte ele vai alargando, ele vai ampliando a nossa própria interioridade. A consideração vai dilatando os nossos sentidos, porque especialmente nos dias de hoje nós estamos assim vivendo uma cultura das telas frias, da informática, da inteligência artificial, e assim os nossos sentidos vão se atrofiando. Acabamos ficando em um horizonte muito estreito. E sabemos sim que nós sentimos e pensamos e amamos a partir de onde nós estamos pisando. Se estamos pisando num lugar estreito, de pouco conhecimento, então eu vou pensar de uma maneira estreita, vou sentir de uma maneira estreita, vou amar de uma maneira estreita. Assim vemos que é interessante a consideração porque elas nos faz pisar num lugar muito amplo, é um zoom que se abre para poder alargar todos os nossos sentidos, a nossa oração, a nossa mente, o nosso coração, a nossa imaginação, enfim, toda a nossa interioridade. Como exemplo, eu vou citar aqui uma frase de Santo Inácio na sua autobiografia que diz: a maior consolação que descobrira então era contemplar o céu e as estrelas. Fazia-o muitas vezes e por muito tempo, porque com isso sentia em si muito grande esforço para servir ao Senhor. Isso é uma consideração. Vemos que ele situava assim naquele horizonte, sem pressa, e deixava ali que brote uma consolação. É isso que é a consideração. Um sentimento assim oceânico, que transborda tudo, expansivo,
diante de uma realidade que tem uma ressonância em nós, que tem um impacto no nosso próprio interior. Como essa consideração, ela vai se fazer presente em todos os modos de orar, mesmo na meditação, na contemplação, na aplicação dos sentidos, sempre começa com oração preparatória, que é a retomada da consideração. E é ela que vai dar cor e sabor a cada modo de orar, a cada método de orar. Sem a consideração, nós corremos o risco de seguir assim muito à risca um método, um modo de orar, e esse modo de orar ele pode se tornar de ficar frio, ou ficar assim muito racional. Então, o que vai dar cor e inspiração aos nossos modos de orar é justamente a consideração, através da oração preparatória. Por isso, ela deve estar sempre presente em todo o percurso do nosso retiro. É esse movimento que falamos antes, do particular, eu estou me abrindo ao universal. Do universal, eu venho de volta para o meu particular. É esse um dos traços típicos da mística inaciana, que nos faz descer ao concreto para o chão da nossa vida, para o cotidiano, e ao mesmo tempo nos impulsiona para uma abertura, este zoom que abarca a realidade, a criação, a natureza, a humanidade, e assim vamos deixando impactar por essa mesma realidade. Vamos citar uma época aqui em que Santo Inácio foi canonizado, um jesuíta, ele colocou a vida inteira de Inácio numa frase que sintetiza bem o que é o sentido da consideração. Santo Inácio, ele não teve medo do máximo, mas coube no mínimo, mas coube no mínimo, e isso é divino. Então, ele não teve medo do máximo. Essa consideração que abria o máximo possível, como citamos anteriormente, ao contemplar as estrelas do firmamento, sentia uma profunda consolação. Por isso também um impulso para o maior serviço. E esse mesmo modo de orar é que vai ativar o impulso por magis em nós, em nossas vidas. O ser humano ele é capaz de sonhar, de ter uma ampla visão, mas ao mesmo tempo ele é capaz de responder os desafios do concreto. Então é saber harmonizar isso, de não ter medo do máximo, sonhar, buscar o máximo possível, mas também descer ao detalhe, ao cotidiano. E isso é divino. Essa integração entre o máximo e o mínimo é divino. Então, é a consideração. É esse zoom que se abre ao horizonte, que traz toda a nossa memória, a nossa vida, a nossa existência e traz para dentro, para o chão da nossa vida. Esse é o zoom. Também vamos citar alguns outros exemplos de oração de consideração. Nos evangelhos, nós encontramos assim Jesus como um homem orante. Ele sai à noite, vai para a montanha, vai rezar. Mas também os evangelistas relatam experiências de que ele, no meio da multidão, de repente brota uma expressão: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Naquela mesma hora, assim, Jesus exultou do Espírito Santo e disse: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Isso é uma consideração. E isso acontece com nós em nossa oração, é aquele fervor, é aquela expansão, isso é uma consideração. Ela é espontânea, ela não tem assim um tempo específico. Ela vem, ela brota. Então, devo dizer que quem está sensibilizado, sensibilizada, quem cultiva essa intimidade, regra o jardim interno e tem uma vida em comunhão com o Pai, está sempre aberta a uma vida contemplativa. Então, a consideração ela brota no tempo da oração, porque estamos abertos à realidade. De repente, ela brota assim, do nada. Pode ser no trabalho, pode ser na conversa com alguém, na relação, no descanso, brota assim esse sentimento abrangente, oceânico. Isso é uma consideração. E quando brota esse sentimento em nossa oração, então, ele nos transporta, ele nos eleva, transborda, ele é oceânico, é um sentimento oceânico.
O Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis é uma consideração, porque ali ele está expressando uma admiração, o seu assombro diante da Mãe Terra, da Irmã Água, da Irmã Lua, do Irmão Sol. É uma consideração, quer dizer, que é alguém que diante desse grande cenário vibra, se extasia através de um canto, uma oração, sobretudo quem tem dons artísticos também. A consideração acaba se expressando em uma criatividade, seja musical, literária, são expressões dessa consideração no dia a dia, na vida, como falei um pouquinho antes. Vimos que ela não se refere a um tempo específico de oração, ela vai além do tempo, ela vai além do método de oração. A consideração, ela nos arranca de nossa mediocridade, da nossa limitação, e ela nos coloca num horizonte inspirador. Há uma profunda intimidade entre a consideração e os outros modos de orar. Como falei, através da oração preparatória. O que é a oração preparatória? Para que todas as minhas ações, intenções e pensamentos, sentimentos, tudo de mim esteja ali contigo, Senhor, agora, nesse exato momento. Por isso que ela vai estar presente em todo o percurso do nosso retiro aqui, em todas as orações. Eu termino aqui. Agora a gente vai ir para as salas de partilha. Irá aparecer na sua tela um número, anote esse número caso você caia, caia e vai retornar novamente na sala maior. Depois, então, o pessoal eles podem te relocar na mesma sala que você estava. E lembro que a nossa partilha é uma oração. Ela pode ajudar a enriquecer ao próximo, assim como a partilha dele ou dela pode enriquecer a você. Então, respeite o tempo para que todos possam partilhar nas suas orações da semana, na primeira onda, e depois fazer a segunda onda, que é a partilha, o que a partilha do outro ressoou para mim, e por fim a terceira onda, colher o fruto. Que o Espírito Santo ilumine a todos nós na partilha. Amém. A todos uma boa partilha.